Bom, pessoal, bem-vindo de volta. Continuando então o nosso tutorial. Agora nesse vídeo a gente vai falar sobre como fazer os cadastros básicos utilizando a central de upload, tá? No vídeo anterior a gente mostrou passo a passo de fazer o cadastro dos quatro principais cadastros, que são as empresas a qual a gente assessora, os setores dentro dessas empresas, áreas ou destinações específicas, como grupo homogêneo, pedaços específicos, atividade, enfim, um processo específico, e depois as funções, tá? A qual é a principal referência que a gente usa dentro do sistema Ergon. Para que a gente possa fazer isso tudo em massa, a gente utilizará então a central de upload. Só que antes disso, você não pode abrir mão de ter registrado já as empresas a qual você quer destinar esses setores, áreas e funções a qual a gente subirá em massa. Tá? Então, é importante que você faça os cadastros básicos manualmente das empresas que você gerenciará dentro do sistema. Tá? Feito isso, então a gente vai no menu, vamos em cadastros e vamos em central de upload. Tá? Ao abrir central de upload, veja, você terá a oportunidade de no botão laranja baixar um modelo, é uma planilha simplíssima de Excel. Tá? E logo depois de preenchida adequadamente, você volta aqui nessa tela e inicia o upload. Tá? Então a gente já vai fazer isso como um exemplo. Tá? Então eu já baixei, então é só clicar nesse botão, irá para os seus downloads uma planilha simples, a qual eu vou abrir neste momento. Tá? E para fazer esses cadastros, lembrando do conceito em cascata, a gente sempre tem que sinalizar o setor. Né? É a primeira informação. Depois sinalizar as áreas. Depois, dentro dessas áreas, sinalizar as funções. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? A gente pode cadastrar só setor? Sim, a gente pode só preencher essa primeira coluna e cadastrar apenas setores. Mas a gente pode cadastrar só áreas? Sim, desde que a gente sinalize a qual setor ela está atrelada. E se a gente quiser cadastrar funções, exatamente a gente tem que sinalizar as áreas e os setores a qual ela está atrelada. Então, se a gente botar aqui tutorial setor, né? Vamos supor que esse é um setor que tenha 4 áreas diferentes. Tá? Então, tem lá a área 1, a área 1, a área 2. Então, é exatamente assim que a gente preenche. Né? A área 3 e a área 4. Tá? Vamos supor que na área 1 tem duas funções. Então, eu tenho que replicar essa linha. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu poderia digitar, eu poderia colar, eu poderia fazer como você melhor entender. É uma planilha simples. Então, ainda assim, então, a gente tem a função 1 dentro da área 1. Né? Mas temos também a função 2 dentro ainda da área 1. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente repete essa parte aqui. Então, eu estou dizendo para o sistema, dentro do setor tutorial setor, existe a área 1 e existe a função 1 e também existe a função 2. Dentro da área 2, existe a função 3. Né? Dentro da área 3, existe a função 4, mas também existe a função 5. Tá? Dentro ainda da área 3. Então, aqui nessa linha, eu teria que botar área 3. Entende? Então, é um cadastro simples, a qual a gente sempre tem que informar a variável anterior. Se eu quisesse cadastrar apenas áreas, tá? Então, tem a área 4, que eu ainda não sei quais funções eu vou registrar lá. Eu posso simplesmente botar a área 4 e botar o setor, que neste caso aqui a gente está sinalizando que é tutorial setor. É só um exemplo. Mas tem outros setores também, né? Tem o setor tutorial setor 2, né? Só eu quero cadastrar nesse momento apenas os setores. Então, beleza. Ou seja, tudo que eu não tenho ainda a informação de função nem de área, eu posso cadastrar apenas o setor. Aí eu não tenho ainda as informações de funções, mas eu tenho todas as áreas e os setores dentro da empresa. Então, eu posso apenas preencher a coluna A e a coluna B. O que a gente está querendo mostrar aqui é que tu não pode registrar uma função sem dizer qual área e qual setor ela se refere.
e que você não pode registrar uma área sem dizer o setor que ela se refere. Entenda isso, tá? Então, feito esse cadastro, a gente vai subir na plataforma. Eu vou sempre bagunçando aqui a minha base para poder mostrar para você, tá? Ainda dentro dessa planilha tem aqui alguns exemplos que eu quis mostrar para você aqui escrevendo e tal, mas tudo isso consta aqui, ou seja, o preenchimento incorreto, esses vermelhos, exatamente é isso que eu estava dizendo. Você não pode, eu quero cadastrar uma área sem sinalizar o setor. Você precisa sinalizar o setor, né? Então esse aqui, por exemplo, está correto até. Vou ver que aqui tem um erro, ó. Deixa eu já resolver isso aqui. Pronto. Tá? Então, você pode registrar um estoquista desde que você diga a área e o setor. Você pode registrar uma área? Pode, desde que você diga o setor. Então, aqui, logística, você diz setor, tá certo. Aqui, a outra logística, aqui você não apontou o setor, está errado. Tá? Então, basicamente é isso. Aqui tem alguns exemplos. Feito esses dados aqui, a gente vai subir, tá? Lá para mostrar para vocês que funciona, tá? Então esse aqui é o último que eu vou tirar. Talvez botar um terceiro só aqui. Deixa eu só fazer rapidinho aqui. Deixa eu ver se está aqui. 3, tá? Então a gente vai cadastrar o setor 1, 2 e 3. Na verdade eu vou deixar só setor. Vou tirar esse tutorial aqui. Vou deixar o tutorial para saber que foi sobre isso que eu posso deletar depois. Tutorial setor 1, setor 2, setor 3. São os 3 setores que eu vou ter na minha base nova. Aí eu vou ter a área 1, 2, 3 e 4, já dizendo para qual setor eu estou querendo sinalizar. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter a área 1 do setor 2. E eu posso ter a área 1 do setor 1, né? E é isso. Então eu vou deixar assim, porque esse setor ainda eu não sei as áreas, as funções que eu vou analisar. Desse aqui eu já sei as áreas, né? Desse aqui eu já sei as áreas, desse aqui eu já sei as funções, tá? Então você vai repetir linha a linha. Feito isso, eu vou salvar essa planilha. Vou voltar lá no nosso sistema e vou iniciar o upload. Vou escolher a minha empresa, aqui neste caso, a Healthcare Oficial. Vou escolher o arquivo e aqui sobre aquilo que eu comentei antes, você precisa ter as empresas registradas, porque o sistema vai te perguntar para qual empresa são esses dados, né? Então vai me perguntar. Então eu vou no meu download, tá? Ela estava aqui, vou abrir aqui. Então encontrei a planilha, né? A qual eu estava preenchendo e agora simplesmente eu vou enviar, tá? Então, se der tudo certo, veja, ele me deu uma mensagem que os uploads foram finalizados. Se eu vir aqui em cadastros, e se eu vir aqui, primeiro aqui então, eu vou voltar aqui, eu vou selecionar essa minha empresa a qual eu estava registrando, tá? Então, tudo que aparecerá dentro do sistema, ela reage exatamente a esse comando de você disse, olha, eu estou querendo ver os dados dessa empresa. Então, feito esse registro, se eu for lá em setores, volto em cadastros, vou em setores, a gente vai achar aqui provavelmente, ó, eu vou pesquisar tutorial. Está aqui, ó. Ou seja, a gente foi os 3 setores, lembra? Vou voltar aqui na planilha. Os 3 setores que a gente registrou. Então, o 1, o 2 e o 3. Estão aqui, fiz em massa. Muito simples. Se eu for em áreas, eu vou pesquisar lá área 1, área 2, área 3, área 4, certo? Área. Pronto, área 1, área 2, área 3, área 4. E, obviamente, ele está apontando o setor a qual cada área está organizada. Se eu pesquisar as duas áreas 1, lembra que eu criei área 1 tanto no setor 1 quanto no setor 2, lembra? Aqui, ó. Então, a área 1 está no setor 2 e a área 1 também está no setor 1. Elas estão aqui. Feito, então ficou fácil de eu agora vir. E as funções, né? Eu esqueci de mostrar as funções. Mesmo que eu não tenha registrado ainda funções em análise, mas eu queira cadastrar setores e áreas, pronto, eu já tenho o cadastro já pré-pronto para quando eu for adicionar uma função, o setor e área já está na mão, tá? Mas mesmo assim, até se eu clicar aqui por ID, ó, pegar os últimos IDs, né? Na verdade, esse ID é uma identificação e pelo número eu sei, é como se fosse uma ordem. Tá? Então eu classifiquei aqui pelos primeiros, então você vê que no sistema hoje já tem
5.800 funções registradas entre todos os usuários. Mas está aqui, ó, tutorial setor, área 3, função 5, função 4, função 3, função 2. Tá? E a partir daqui, então, a gente vai, na próxima aula, acessar essas funções e mostrar como criar um risco e etc. Feito? Antes disso, obviamente, como eu estava dizendo, a gente pode, se não ainda cadastrou funções, mas já deixar pré-pronto os setores e as áreas. Então, quando eu for cadastrar a função na mão, se eu quiser, né, a gente pode já saber que aqui, ó, quer ver? Ó? Então, vamos lá. Eu vou pesquisar todos esses setores do tutorial que a gente acabou de criar. Tá aqui, ó. Tutorial. Pronto, tutorial. Já tenho eles, os setores e as áreas registradas. Tá bom, gente? Mais um detalhe. Thiago, eu posso registrar setores e áreas em massa na central de uploads e depois registrar as funções? Pode, tá? Ele vai identificar se você antes não tinha isso aqui e você subiu isso aqui e agora você quer colocar essas funções e subir de novo. Se o nome for exatamente igual, ele vai entender que essa função tem a ver com essa área e com esse setor que já existe. Se você tiver qualquer mínimo erro de digitação aqui, se você botar setor e der um espaço, mesmo que você não visualize, ele vai entender, ele vai ler os caracteres e vai entender que é um novo setor. Então, assim, tenha cuidado para tratar desses dados, tá? Talvez você possa subir dados a qual você não tem interesse naquele momento, porque você não identificou corretamente o setor e cargo, tá? Então, assim, se você ainda não sabe as funções e quer subir setores áreas, tudo bem. Aí faz as funções na mão. Caso você tenha que esperar, agora de repente era legal você já cadastrar tudo, né? E aí deixar para registrar funções manualmente com o andar do processo. Mas esse cadastro básico, o ideal é que você já tenha todas as informações necessárias, tá bom? Então acho que era isso. Até a próxima. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas valeu a pena. Valeu, até a próxima.